Será que depois de 7 anos valeu a pena ter o Nintendo Switch? Ou melhor, será que ainda vale a pena ter em 2024? Fala galera, Diego aqui e cara, eu tenho o Nintendo Switch há mais ou menos 7 anos. Eu comprei ele logo no lançamento, poucos meses depois. E depois de tanto tempo, eu acho que eu consigo falar um pouco para vocês da minha experiência com ele e se valeu a pena ter investido todo esse tempo no Nintendo e também se ainda vale a pena para você que tá querendo comprar, sabendo que logo às portas está batendo o nosso querido novo, será que Super Nintendo Switch? Eu dei esse nome carinhoso para ele porque parece muito interessante se a Nintendo lançasse um Super Nintendo Switch igual ela fez com o NES, mas eu acho muito difícil. Mas quem sabe, né? Mas eu tenho ele esse tempo todo e, cara, assim, tive muitas coisas legais, muitas coisas boas, eu aproveitei bastante muita coisa, mas teve muita coisa que me deu muita dor de cabeça, cara. Então eu tive 7 anos assim, ó, para às vezes querer tacar ele na parede e também desistir logo e abraçar ele como um dos meus queridinhos. E para falar um pouco para vocês sobre a minha história com a Nintendo, com todos os consoles, inclusive tem o meu Super Nintendo e o meu Nintendo 64 até hoje. Calma, eu vou mostrar a minha parte de consoles retrô que eu tenho. Eu tenho muita coisa legal para mostrar, mas isso vai ficar para outros vídeos para a gente poder conversar também sobre isso. Afinal de contas, meu canal é sobre games, né? E não sobre um console ou uma marca específica. Mas a minha história com a Nintendo começou quando eu era bem novinho. Aí minha mãe e meu pai pegaram um Nintendo 64 da minha vizinha que morava na esquina aqui da rua. E ele vinha com Star Fox, o Rumble Pack e 2 controles. Um cinza e um amarelo. Que inclusive hoje eu tenho um cinza e um amarelo também. E ele a gente ganhou de presente assim, né? Eu não lembro se foi de Natal, não lembro se foi Dia das Crianças. Cara, foi tipo assim, a melhor sensação que eu já tive na minha vida. Eu tinha lá os meus 6, 7 anos. Cara, até hoje eu lembro daquela caixa do 64. Eu não tenho o 64 da minha infância, infelizmente. O que eu tenho aqui é um que eu comprei posteriormente, mas com todas as características iguais que eu tinha, né, quando eu era criança. E esse foi meu primeiro contato com o Nintendo, cara. Foi com o 64. E logo depois, meu vizinho aqui da frente aqui, né, e um vizinho da esquina, eles tinham um Super Nintendo. E ali eu tive o primeiro contato com o Super. Ali eu falei, cara, o Nintendo é demais, cara. Nintendo é sensacional. Todos os jogos que eu mais jogava na minha vida sempre foi 007 GoldenEye, Donkey Kong, Star Fox, Yoshi Island, Toy Story 2. Foram os jogos que eu mais joguei, assim, na minha fase nintendista, né? E aí veio aquela febre do PS1 e... enfim, aí a história se resume a 90% de todos os brasileiros pegou um Play 1 e foi jogar. Então esse foi meus primeiros contatos com o Nintendo. E aí, cara, na época do Cube, eu sempre quis ter o Cube, não tive o Cube porque era muito caro na época e ninguém tinha condição de comprar um jogo do GameCube que era difícil de achar. Aí passou um tempo, eu tava um pouco mais velho, eu comprei o Wii. Comprei um Wii usado, tinha pago muito baratinho, uns R$250 na época, só pra jogar Legend of Zelda, o Skyward Sword e o Twilight Princess. Eram os 2 únicos jogos que eu queria jogar, mesmo ele sendo aquela febre que foi, eram os jogos que eu queria jogar, porque na época eu já tinha o 360, então eu comprei meio que pra complementar o 360. E engraçado, né? Hoje é a mesma coisa, eu tenho o Switch e tenho o Xbox também. E assim, pra mim foi uma experiência incrível, cara, todo esse ciclo que eu tive com a Nintendo. O que eu não tive de Nintendo, eu joguei emulador, então pra mim é mais isso. Mas esse é só um resuminho pra vocês entenderem um pouco minha história com a Nintendo. Agora a gente volta pro Nintendo Switch e esses 7 longos anos, né? Cara, assim, o que eu posso falar? O meu Switch, eu desbloqueei ele logo quando eu peguei. Eu peguei ele, eu já desbloqueei. Eu tenho o desbloqueio desde a época do SXOS. Quem lembra desse carinha aqui sabe do que eu tô falando. Eu paguei mó nota nesse desbloqueio pra depois um ano, 2 anos, 3 anos, eu nem lembro. Mas aí fechou, deu aquele processo, o cara foi preso. Foi muito engraçado porque na época um jogo era tipo caríssimo, cara. Tanto é que eu tenho 3 jogos originais. Os 3, esse veio com o meu quando eu comprei, o Odyssey, que é um jogo
maravilhoso, não tenho o que falar, um jogaço. Claro, né, Breath of the Wild, que é um dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha vida. E tô pra falar que Tears of the Kingdom e ele, esse me marcou um pouco mais. E Metroid Prime lacrado, porque eu gosto muito de Metroid. Eu sou muito fã de Metroid. E conforme os vídeos forem saindo no canal, vocês vão perceber que eu sou muito fã de Metroid. Cara, mesmo desbloqueado, eu tenho esses games originais e o que eu posso falar pra vocês? Joguei muito o jogo, cara. Joguei muito. Por ele ser desbloqueado, eu acho que eu aproveitei ele muito. Porque até então, ele sempre foi meu console de jogar o Nintendo, ser portátil e de jogar emulador, cara. Eu joguei muito emulador com ele. Eu joguei emulador de Play 1, de Nintendo 64, Mega Drive, Super Nintendo. Tudo que você imaginar eu já tentei jogar nele. Então ele acabou sendo a minha máquina de emulação portátil, cara. E isso foi muito bom, porque na época não era tão difundido o que eu tenho hoje, que eu substituí o Switch pelo meu Mii Mini Plus. Depois que esse cara veio, aí eu não precisei mais do Switch para essa finalidade de jogos portáteis, né? Mas ali para onde eu quiser levar, né? Foram anos jogando direto, curti muito mesmo. E assim, não são só flores, né? Não são só coisas boas. Nesses 7 anos eu tive muita dor de cabeça. Mas assim, dor de cabeça com uma questão de hardware mesmo, né? De software, nem tanto. Software a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas de hardware eu tive muita dor de cabeça, cara. Antes de pegar esses Joy-Cons chineses que tem LED, luzinha, e acende, e pisca, e brilha. Tem os botões aqui, né? Pá de review deles no YouTube, então eu não vou fazer mais um. Mas são muito bons esses Joy-Cons. Cara, o meu Joy-Con original que veio com ele deu drift 2 vezes. 2 vezes essa porcaria aqui deu drift. 2 vezes. As 2 vezes eu troquei. E hoje ele tá com um pouquinho ainda de drift, assim, bem pouquinho, mas você às vezes sente. E pra piorar, esses botõezinhos shoulder aqui quebraram. Eu acho que quando eu fui trocar, acabei quebrando o flat. Eu até comprei o flat, mas eu não tive mais saco de abrir isso aqui, cara. Porque isso aqui é muito ruim de abrir. E, enfim, eu uso eles geralmente conectado no Switch quando eu quero levar pra algum lugar. Sem levar aqueles grandões, eu quero levar, eu levo eles porque eles, se acontecer alguma coisa, já tá, né, condenado. Depois de um tempo eu fui e comprei mais 2 Joy-Cons. Esses 2 aqui, ó. E eles funcionam ainda, né? Vocês podem ver que as luzinhas estão acendendo. Mas eu uso eles mais pra jogar quando você precisa jogar eles soltinho e tal. Jogar com mais pessoas, que às vezes vem meu sobrinho aqui, o Bernardo. E, cara, ele é fissurado no Switch. Ele é, assim, é surreal. Ele ama o Switch. E é engraçado porque ele aprendeu muito, fazer tudo no Switch. Ele tem o perfil dele no meu. E aí a gente vai entrar num outro aspecto, né? Essas foram as dores de cabeça que eu tive, cara. Joy-Con pra mim, toda vez eu queria atacar na parede, assim. Eu tive muita dor de cabeça com isso. Fora também um pouquinho de aquecimento, ele aquecia bastante. Mas fora isso, voltando a falar sobre o Bernardo, né? Cara, eu tenho o Xbox, eu tenho o PlayStation 1, eu tenho o 64, eu tenho o Super Nintendo, eu tenho o Game Boy Advance, eu tenho o 3DS. E o que ele mais gosta, disparado, sem dúvida, é o Switch. Ele vem em casa, ele não quer jogar outra coisa senão o Switch. Esse é um dos benefícios durante esse tempo todo que eu tive. O quanto todo mundo, seja menino, menina, seja criança, seja adolescente, seja adulto, gosta desse videogame, cara. É surreal, assim, ó. Cara, é muito engraçado porque onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho, a gente sempre levou o Switch pra jogar, cara. A gente ou jogava nele no portátilzinho ou jogava conectado no monitor do trampo na hora do almoço. E, cara, é incrível como muita gente se conecta através do Switch. E ele consegue conectar as gerações, né? Isso é uma característica muito forte da Nintendo. E até por isso que eu acho que a Nintendo tem essa, vamos dizer assim, essa popularidade muito grande, porque o apelo é pra família, pra todo mundo jogar, né? Nessa experiência de 7 anos que eu tive só com o Switch,
fora os outros consoles, deu pra entender o porquê ele é incrível, assim. Eu acho ele sensacional, né? Como eu disse, nem tudo são flores e tem muito jogo ali que você quer jogar e que seria legal estar num portátil, mas você não consegue porque o Switch, ele é um pouco fraco. Aí entra o assunto, né? Será que ainda vale a pena ter o Switch em 2024? Se você já tem o Switch, continua com ele, continua firme com ele, porque ele vai durar muito tempo ainda. Ele é um excelente console e assim, você não precisa sair vendendo e pra comprar nada, porque o Switch já vai te atender. Tem muito jogo saindo, tem jogo novo saindo, poucos mais simples, mas tem muita coisa saindo ainda. Mas se você quer comprar um novo, aí eu já não sei se eu falaria pra você fazer isso. Por quê? Porque como eu disse, né, muito provavelmente em março do ano que vem a gente já vai ter o anúncio aí do Super Nintendo Switch. Eu acredito que provavelmente vai ter uma queda de preço nos Nintendo Switch por conta do novo. Então assim, você vai acabar comprando um Nintendo Switch novo hoje, 2.100, 2.000 um OLED, 1.800, 1.700 o igual ao meu, que é o base, e eu não sei se, sabe, vai valer a pena, porque talvez saindo novo, esse preço ainda cai um pouco bem mais, né? Então valeria a pena pegar um pouco mais pra frente. Assim, se você for pegar um usado, talvez valha a pena, porque você consegue pegar um mais baratinho, aquele Lite, que é o pequenininho, sabe? Eu acho que você consegue achar na casa dos 900, eu já vi no LX. Se você chorar bastante, você pega um por 700. Só que ele é só portátil, né? Eu acho que vale a pena, assim, se for assim. Agora, se você for pegar um novo, eu não sei se valeria a pena. Eu esperaria um pouco, esperaria sair os anúncios. Se aparecesse uma oportunidade de comprar uma usada, aí valeria a pena. Mas fora isso, eu não vejo como indicar você pegar um novo em 2024. A não ser que você tem uma criança em casa e essa criança te enche muito o saco pra comprar. Aí você não tem o que fazer, você vai ter que acabar comprando. Mas pra hoje, pra esse ano, pra esse retrato que a gente tá tendo de 2024, eu acho que não valeria pegar um novo. Um usado, ok, mas um novo, eu acho que não, tendo em vista que vai sair o novo. Mas é isso, essa foi minha experiência aí com 7 anos de Switch. Eu adoro esse console, pra mim, assim, eu sempre me pego jogando, às vezes quando eu acordo, assim, pô, quero jogar um pouco, tá ali no cantinho, já puxo ele, jogo. Agora que saiu uns joguinhos novos legais, Turok, saiu os 3 Turoks, Turok 1, Turok 2, Turok 3, então assim, tenho muita coisa pra jogar. Mas é isso, gente, obrigado pra você que assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixa o seu curtir, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui embaixo se você tem um Switch, se você quer ter um Switch, como que tá aí a sua expectativa pro Switch novo, o Super Nintendo Switch, será que ele vai se chamar assim? Não se esquece de comentar, tamo junto, até a próxima, valeu!